Tema de hoje, prestação de contas das eleições municipais de 2012. Para que se chegasse até este momento, foi necessário que cada candidato ultrapassasse uma série de requisitos. Inicialmente, foi necessário que ele requeresse a sua candidatura após ter sido ungido pelo voto nas convenções municipais das quais ele fez parte. E, naturalmente, para que isso fosse possível, ele teve que fazer o seu registro de candidatura. E é com o registro de candidatura, que é um direito dele e que foi na convenção confirmada, ele também, a partir desse momento, adquiriu o dever, a responsabilidade de prestar contas. Pois bem, para que chegasse a isso, a partir do registro de candidatura, ele, após requerer esse registro de candidatura, foi necessário que ele solicitasse junto à Receita Federal o seu CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E após ele fazer essa requisição, foi necessário que nos 10 dias seguintes, à concessão do seu número, abrisse uma conta. Teve 10 dias para que ele o fizesse. E ele poderia ter feito isso em qualquer agência oficial, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, ou qualquer instituição credenciada e reconhecida pelo Banco Central do Brasil. Após essa abertura de conta, não poderia ser nenhuma pré-existente que ele tivesse em seu nome, foi necessário que ele conseguisse, mediante o site do Tribunal Superior Eleitoral ou tribunais regionais eleitorais, os seus recibos eleitorais, com os quais ele poderá receber as doações, seja ela financeira, seja ela em bens ou serviços estimáveis em dinheiro. Pois bem, é a partir desse momento, uma vez ultrapassado todas essas fases, é que ele absolutamente está capaz, naturalmente, de prestar contas. Qualquer uma das faltas para qualquer um desses requisitos implica em vício insanável. O que significa isso? Que não há como ele voltar atrás e tentar sanar esse problema, resolver esse problema. Ele estará resolvido por si, ou seja, ele estará em dívida com a Justiça Eleitoral. Pois bem, ultrapassados os requisitos básicos pelos quais ele atendeu tempestivamente, abriu-se o prazo pela Justiça Eleitoral para prestação de contas, que se dá em 2 momentos. Primeiro turno, 6 de novembro de 2012. Segundo turno, 27 de novembro de 2012. Lembrando que a prestação de contas dar-se-á mediante o preenchimento, mediante o sistema de prestação de contas eleitorais disponíveis nos sites do TSE e também dos tribunais regionais eleitorais. Pois bem, quem deve prestar contas? Quem deve prestar contas são os candidatos, e aí incluem-se os suplentes e também os vices, candidatos a vice-prefeitos. Se o vice resolveu ter uma conta bancária única sua, ele terá que solicitar os extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral e anexá-los à do candidato a prefeito, porque não serão apresentadas 2 prestações de contas individuais, prefeito e vice, e sim de um só, que representa a chapa. Pois bem, além disso, os comitês financeiros e também os partidos políticos. Lembrando que, sempre que for delegado a um administrador da sua campanha eleitoral, esse administrador, tanto o candidato quanto o administrador da campanha, serão responsáveis solidários por qualquer problema que as contas venham a ser questionadas pelo juízo eleitoral. Eu peço a gentileza agora que acompanhem, para e passo, cada um dos itens que deverão ser registrados, sob pena de que, em não fazê-lo, suas contas poderão ser desconsideradas pelo juízo eleitoral ou até constituir vício insanável a posteriori. Vejamos então. Primeiro, confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho. Ou seja, todos aqueles materiais que foram colocados à gráfica solicitados com recursos retirados da conta própria do candidato. Segundo item, propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação.
Nós estamos falando de jornais, nós estamos falando de revistas, nós estamos falando de tabloides, nós estamos falando das pagas e pelas quais deverão todas ter recibo próprio para a declaração da apresentação de contas eleitorais. Aluguel de local para promoção de atos de campanha eleitoral, ou seja, nós estamos falando de ginásios, sedes esportivas, teatros, cinemas e auditórios. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas. Nós estamos falando aí da gasolina que é gasta, dos táxis, monomotores alugados para deslocamento dentro do município. Nós estamos falando de staff pessoal do candidato, nós estamos falando de seguranças e todas as outras pessoas contratadas para o atendimento específico dessa área, correspondências e despesas postais. São mala direta, cartas personalizadas, envio de material de propaganda e impressos. Despesas com instalação, organização e funcionamento de comitês financeiros e serviços necessários às eleições. Nós estamos falando aí do aluguel da casa, da loja, isto é, da sede do comitê. E também recepcionistas, móveis ou utensílios necessários para a montagem dessa estrutura toda. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados. Nós estamos falando aqui do locutor, da plotagem no veículo, motorista, operador de som, entre outros profissionais. Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatos. Neste caso, estamos falando de empresas de eventos, operadores de estruturas, promotores de eventos, comunicadores, animadores, seguranças, dentre outros profissionais. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Agências de publicidade, de comunicação, gravações, material próprio para cada meio de comunicação e todos os demais gastos efetivos nessa área. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Nós estamos falando aqui de empresas elaboradoras, executoras, entrevistadores, profissionais como cientistas políticos, analistas, técnicos, entre inúmeros outros. Custos com a criação e inclusão de páginas na internet. Nós estamos falando aqui de empresa ou profissional de criação especializado na área, com domínio, isso é, que o site da internet esteja hospedado e seja administrado no território nacional. Multas aplicadas até as eleições aos partidos políticos ou aos candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral. Aqui estamos falando daquelas multas aplicadas pela Justiça Eleitoral aos candidatos que desrespeitam a legislação. Doação para outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos. Nós estamos falando aqui de cheques nominais e cruzados, transferências bancárias, boletos de cobrança, cartões de crédito e débito, desde que previamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral ou tribunais regionais eleitorais, pagamento em dinheiro, bens ou serviços estimáveis em dinheiro. Produções de jingles, vinhetas, slogans para a propaganda eleitoral. Bom, estamos falando aqui daquelas vinhetas, aqueles efeitos visuais fotográficos, pequenas gravuras usadas para ilustrar a propaganda e também aquelas frases de fácil visualização e de memorização. Despesas de natureza financeira, que podem, como nós já vimos aqui, mas reformulamos a questão de maneira a deixar clara que são os pagamentos que devem ser feitos com cheque nominal ou mesmo transferência bancária. Uma inovação que nós pedimos, inclusive, que prestem atenção agora no nosso monitor, que é nessa campanha municipal de 2012, inovou-se no sentido de permitir gastos em dinheiros em valores valores individuais não superiores a R$300, que poderão ser pagos desde que tenham transitado pela conta bancária do candidato, poderão ser utilizados para pequenas despesas, desde que naturalmente haja e se mantenha depois sob seu controle todo comprovante decorrente dessas compras. Então nós vemos, por exemplo,
aí no monitor de vocês, que a partir de 40 mil eleitores, há a possibilidade de fazer um fundo de caixa ou fundo de reserva, como queiram, desde que esse dinheiro seja retirado da conta bancária específica para as eleições, em que o próprio candidato pode colocar dinheiro seu próprio, desde que haja recibo bancário para isso. E poderá, então, fazer uso para pequenos gastos, gastos que não ultrapassem R$300 por unidade, ou dentro daquela sua necessidade que o preço unitário não seja superior a R$300. Então poderão, de acordo com o tamanho do município, poderá ele fazer uso desse fundo de reserva ou fundo de caixa, como queiram. Sobras de campanha. E, naturalmente, é necessário, primeiro, que se diga o que constitui a sobra de campanha. Naturalmente, é o resultado positivo entre tudo aquilo que é arrecadado e tudo aquilo que é pago, que é gasto. Então, naturalmente, esse saldo positivo, ele deve ser declarado. Mas o que se faz com esse dinheiro que sobrou? O candidato, naturalmente, não poderá ficar com ele, porque, naturalmente, há um limite que foi declarado no início da sua campanha do que ele gastaria. E, em razão disso, ele não poderá ficar com essa sobra de campanha. Naturalmente, há três tipos. Chamamos a atenção de vocês para o monitor. Um deles é as contas financeiras, ou seja, aqueles gastos em dinheiro, né, naturalmente, que está na conta. Ela tem que ser transferida para o partido político em conta específica do partido político. E outro, bens e materiais permanentes. Se por acaso for doado durante a campanha algum bem de caráter permanente, esse bem ele poderá ser passado também, se sobrou naturalmente, concluiu-se o período de eleitoral e naturalmente esse candidato não ficará com esse bem, porque foi doado para a campanha. Então ele terá que devolver isso ao partido, fará uma transferência ao partido mediante recibo, e isso também está previsto no sistema do TSE e do TRS, e naturalmente lá poderá fazer essa transferência ao órgão partidário e que, por sua vez, entregará à Justiça Eleitoral. E o terceiro tipo, que é do fundo partidário. Há uma previsão, e a legislação eleitoral permite, que haja transferência de recursos do fundo partidário para os candidatos da campanha. Naturalmente, já que é uma rubrica própria, ele terá que ser devolvido ao partido, tudo mediante recibo, para que o partido novamente contabilize isso em conta específica do fundo partidário. Pois bem, ultrapassado isso, naturalmente não é somente o candidato, somente o comitê financeiro ou o partido político que tem prazo derradeiro para o período eleitoral. O juízo eleitoral também o tem. E, naturalmente, o tempo para que o juízo eleitoral faça a publicação e julgamento das contas dos candidatos eleitos, portanto, do primeiro turno, será 11 de novembro de 2012. E para aqueles que não foram eleitos, será no dia 31 de julho de 2013. Esse prazo derradeiro de 31 de julho de 2013 é para o julgamento, a conclusão do julgamento das contas daqueles candidatos que não foram eleitos. São todos eles. Independentemente dele ter desistido, dele ter seu registro de candidatura durante a campanha não tenha sido reconhecido, então em todos esses casos, naturalmente, há a necessidade do candidato efetivamente prestar contas à Justiça Eleitoral. Consequências da não prestação de contas ou mesmo de sua desaprovação. Há dois tipos de consequências, tanto para o candidato como para o partido político. Para o candidato, ele estará impedido de obter a sua certidão de quitação eleitoral. É requisito, inclusive, para o registro de candidatura, se for a pretensão dele dentro de 2 anos ou dentro de 4 anos. Se eleito, ele estará impedido de ser diplomado enquanto perdurar essa omissão, ou seja, da não prestação de contas. E ainda poderá ser acusado de abuso do poder econômico ou até mesmo outras sanções previstas na legislação, na lei das eleições 9.504 de 1997,
E para o partido, bom, ele terá a perda do direito de recebimento do fundo partidário no ano seguinte à das eleições e desde que essa decisão esteja transitado em julgado na esfera partidária, naturalmente, da circunscrição onde ocorreu, no caso, nas eleições municipais, no município. Se não for julgado em 5 anos, desde a sua apresentação, não poderá ser aplicado qualquer tipo de sanção. Chamamos a atenção para um fato que normalmente tem sido recorrente, ou seja, é necessário que cada candidato, cada comitê financeiro e cada partido político conserve em sua posse por 180 dias toda a documentação que foi apresentada ao juízo eleitoral, ou seja, os recibos eleitorais, canhotos decorrentes das despesas de pequeno valor, de até R$300, que nós vimos que é possível desde que os recursos tenham transitado pelo fundo, pela conta bancária e tenham sido incluídos no fundo de caixa ou fundo de reserva. Todos esses documentos precisam ser mantidos consigo em 180 dias após o término das eleições. Pois bem, tem-nos chegado agora algumas questões aqui no estúdio e que certamente podem vir a contribuir para alguns esclarecimentos de algumas questões muito pessoais de cada candidato. Vamos respondê-la e respondendo-as, estaremos respondendo também a todos aqueles que nos acompanham. A primeira pergunta que nos chegou é a seguinte: o que o candidato deve fazer para iniciar o processo de fechamento da prestação final de contas? Bom, naturalmente ele tem que estar de posse de todos os recibos eleitorais, de todos os documentos de gastos que foram feitos, naturalmente durante toda a campanha eleitoral. Ele tem que estar de posse também do extrato bancário, desde o início da abertura de conta até o seu fechamento. Naturalmente, ele terá que ter declarado todos os bens financeiros, todos os recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, por exemplo, serviços e bens permanentes que sejam estimáveis em dinheiro. Tudo terá que ter sido declarado até o dia da prestação de contas. Se no primeiro turno, até o dia 6 de novembro. Se no segundo turno, até o dia 27 de novembro. Portanto, além do mais, todas as emissões de boletos bancários até o dia das eleições, por exemplo, se ele estiver concorrendo agora no segundo turno, todos os boletos emitidos até o dia das eleições também deverão ser preservados para a prestação de conta. Nas duas datas, voltamos a chamar a atenção, dia 6 de novembro para aquele que participou do primeiro turno e dia 27 de novembro para aquele que participou dos 2 turnos, que concorreu para o segundo turno. Então, essa é a primeira medida a ser, de fato, tomada. Segunda pergunta que nos chega: o candidato deve encerrar a conta corrente que utilizou na campanha? Sim. As contas bancárias elas têm que ser naturalmente encerradas até o dia 30 de dezembro de 2012. É o que nos informa a Carta Circular do Banco Central do Brasil 3.551 de 2012. Mas para isso, ele terá que ter quitado todos os seus débitos, terá que ter devolvido todos os cheques não utilizados e, naturalmente, ainda a liquidação de todas as transferências, como nós já acompanhamos aqui, referente às sobras de campanha. Outra pergunta que nos chega: a conta corrente do candidato fechou o período eleitoral negativa. O que deve ser feito? Toda a arrecadação dos recursos ela tem que ser feita até o dia das eleições. Portanto, aquele que participou até o primeiro turno das eleições, até lá a arrecadação pode ser feita. E no segundo turno, naturalmente, até o dia 28, próximo domingo, poderá arrecadar recursos para efeito de campanha. Todavia, a nossa legislação eleitoral, ela permite a arrecadação após a data das eleições para pagamento de despesas contraídas e ainda não quitadas. Nesse caso, é possível a arrecadação, mas terá que ser feita até o prazo da prestação de contas, ou seja, no dia 6 de novembro, para quem participou do primeiro turno e quem participar do segundo turno até o dia 27 de novembro. Mas se ainda assim, vamos a um extremo,
se ainda assim a conta ficar ou continuar negativada. Nesse sentido, é possível que o partido político ao qual pertence possa assumir essa dívida. Mas para assumir, naturalmente, terá que ter uma autorização, primeiro, uma declaração assinada pelo presidente do diretório regional e uma autorização do órgão superior do partido, permitindo que essa transferência, que essa conta seja assumida pela agremiação partidária. E, naturalmente, também tem que apresentar um cronograma para o pagamento dessa dívida. Portanto, é possível. Isso desde que haja as duas situações. Ele pode arrecadar depois disso, mas limitado naturalmente àquelas dívidas já contraídas e ainda não quitadas, ou então, mantendo-se a dívida negativa, poderá solicitar ao partido que eu faça, mediante naturalmente, essa assinatura, essa declaração por parte do presidente do diretório regional e a autorização do diretório nacional. Para a próxima pergunta, como proceder com cheque sem fundo de campanha e como isso irá para a prestação de contas se não ocorrer o resgate do mesmo? Sendo uma doação financeira e essa doação financeira sendo em cheque, esse cheque, para efeitos de doação, ele deve ser nominal e constar o CPF, se for pessoa física, nome da empresa ou CNPJ, se for empresa, portanto, pessoa jurídica. Naturalmente, por ter essas características, ela observa, naturalmente, a Resolução 3.972 de 2011 do Banco Central do Brasil e, para esse fim, atende à legislação específica que, naturalmente, a regulamentação bancária vigente. Portanto, cheques, devoluções e até oposição ao pagamento desses cheques observa essa resolução. De outra forma, nós queremos lembrar, para concluir, dentro dessas perguntas que podem ter sido úteis a todos aqueles que participaram do certame eleitoral, que independentemente de como tenha concorrido o candidato, se ele tenha desistido no meio do caminho, ou mesmo tenha renunciado, ou mesmo durante a campanha o registro de candidatura tenha sido negado, isso não lhe dá o direito de não declarar. Pelo contrário, eu não tive nenhuma movimentação financeira, eu não participei, eu fiz o registro, mas não participei. Não interessa. Para a Justiça Eleitoral, todos, independentemente da condição de ter sido eleito ou não, renunciar ou não, desistir ou não, ou mesmo ter o registro negado, terá que prestar contas da campanha municipal de 2012. Era o que tínhamos para dizer.